Fala, fala nação, aqui de Portugal, falando do nosso Mengão, depois do jogão de ontem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cadê o Vasco, gente? Cadê o Vasco? Flamengo humilhou, massacrou o Vasco. O Flamengo jogou muito desde o primeiro minuto. O Vasco achou um gol com Verratti, mas não jogou nada. Coitado desse Vasquinho, hein? Não vai longe não, vai ser rebaixado de novo. Segunda divisão te espera, Vasco. O que você achou desse jogão, meus amigos? O que você achou do jogo do Flamengo ontem? 6-1 no Vasquinho. É isso aí, 6-1 nesse Vasquinho. Lugar dele é onde? É onde? Aonde é o lugar do Vasquinho? É isso aí, meus amigos. O Flamengo jogou muito ontem. O Vasco não viu a cor da bola. O Vasco foi pressionado o tempo todo. O Vasco foi pressionado no seu campo, não conseguiu jogar. Saiu na frente, achou que tinha feito alguma coisa, achou que ia dar para ganhar do nosso Mengão, mas não dá. O time do Vasco, ó, é muito ruim, muito ruim. Esse time aí vai disputar para não cair. Mas eu acho que o lugarzinho dele é lá embaixo mesmo, né? O que você acha? O lugarzinho do Vasco é lá embaixo. O Flamengo jogou muito. Eu acho que o Rossi falhou no primeiro gol. Essa é a opinião minha. Eu acho que o Rossi falhou no primeiro gol. Ele achou que a bola ia para fora, fez golpe de vista e a bola entrou. Foi um belo gol também, né? Foi um belo gol. Foi um jogo de gols bonitos. Os gols do Flamengo foram muito bonitos. Seu Arrascaeta não estava jogando nada, de repente desequilibra o jogo. Esse é o cara. De repente desequilibrou, joga muito. O primeiro gol do empate, que ele disputa a bola, sobra para o Cebolinha. O Cebolinha dá um chute rasteiro que não teve pro goleiro do Vasco, não, gente. Depois, Cebolinha também faz uma linda jogada depois do escanteio, toca pro Pedro. Pedro faz o gol de peito. Mengão, hein? Aí Davi Luiz entrou e jogou muito Davi Luiz. Tem jogado muito, fez um gol depois do escanteio, um chute de primeira, um belo gol do Davi Luiz. Tem jogado muito criticado pela idade e tudo, mas nesses últimos jogos tem jogado muito bem. Davi Luiz, é isso mesmo. O time todo jogou bem. De La Cruz bateu uma falta que merecia ter entrado. Depois, no segundo tempo, Flamengo mais 3. Mengão massacrou o Vasco, gente, massacrou. Até Gabriel Barbosa fez o seu gol. E depois deu uma entrevista se declarando apaixonado pelo nosso Mengão. Foi um depoimento até bacana dele, mas será que tem verdade? Será que foi verdadeiro? Será que saiu de dentro do coração do seu Gabriel? Depois de tantas coisas que ele fez, a gente não sabe, né, o que está no coração do seu Gabriel. Mas ele deu uma entrevista declarando amor eterno ao Flamengo, que ele ama jogar no Flamengo. E você, o que acha? O que você acha dessa entrevista de Gabriel Barbosa? Será que foi verdadeiro? Será? Nós já fez tanta coisa com o Flamengo, tanta rebeldia, e agora se declara apaixonado pelo Flamengo. Eu quero a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você acha que Gabriel Barbosa foi verdadeiro no seu depoimento. Na sua entrevista pós-jogo, ele se emocionou, foi até a torcida, beijou a camisa, beijou o escudo do Flamengo. Será que foi verdade? Será que Gabriel realmente ama o Flamengo e se arrependeu do que fez? Será? Bruno Henrique fez o seu gol. Bruno Henrique também não está numa fase muito boa, mas é um craque, né? Que chute, que bola. Nossa, ele arrebenta. Bruno Henrique vem numa fase muito difícil, mas é um craque. Nós temos que concordar que ele é um craque de bola. Aquele chute, só Bruno Henrique para fazer um gol daquele, né, meus amigos? Aí na zona mista, nós vemos uma entrevista do Davi Luiz. E que entrevista, hein? Se emocionou ao falar de Rondinei.
ele chorou de tudo que ele fez pelo Rodinei. E o Rodilindo agora lá campeão lá na Turquia, né? E Davi Luiz ajudou muito ele, cobrou muito, ficou em cima para que ele chegasse ao patamar que está hoje, né? Porque Rodinei, quantas vezes foi criticado no Flamengo, quantas vezes foi humilhado até por partidas horríveis, ridículas, e hoje é exaltado campeão na Europa. Quem diria, Rodinei campeão na Europa, na Turquia. É isso mesmo, Rodinei. E Davi se emocionou muito na zona mista depois da entrevista, chorou, e a gente fica vendo assim o que o Davi se tornou, né? Se tornou um pai para aqueles jogadores, um cara profissional, um cara de uma índole que a gente percebe ser um cara excepcional com os atletas, com os meninos da base. Ele dá todo apoio, dá conselho. Então a gente vê um atleta que está chegando numa idade e que se tornou um ídolo, se tornou uma referência para os jovens, para aqueles meninos do ninho. Então a gente sente orgulho de ver esse jogador que se tornou Davi Luiz. Fez uma excelente partida ontem, alvo de muitas críticas minhas, mas ontem jogou muito mesmo, e no outro jogo, enquanto o Milionário já tinha jogado muito bem. O Flamengo fez uma partida excepcional, humilhou o Vasco, colocou o Vasco no lugar dele, que é aonde? É isso aí, meus amigos. Que grande jogo. O Flamengo tinha que ter uma apresentação como essa. Tá certo que o time do Vasco não é lá essas coisas não. Vai disputar para não cair. Vai disputar a segunda divisão, vai disputar a final de tabela, mas o Flamengo fez uma apresentação que nós queríamos ver, ainda mais num clássico contra o Vasco, né? Não há nada melhor que vencer o Vasco, humilhando ainda o maior placar da história, que o outro placar marcado na história aí era 6-2, agora 6-1. Mais um seria a Alemanha, né? 7-1. Esse é o Vasco da Gama, o lugarzinho dele é lá embaixo. Não adianta ele vir aqui tentar disputar a primeira divisão, que não tem lugar para ele. A gente só pode rir do Vasco, só rir. O Mengão botou o Vasco no lugar dele, humilhou mesmo. Eles estavam se achando no início do jogo, né? Porque sempre faz jogos difíceis com o Flamengo. Que jogos difíceis? Fazer jogo difícil ganha alguma coisa? Não ganha um título há quanto tempo? Um título de expressão? Vai lá para a segunda divisão, disputar lá a segunda divisão, ganhar lá os títulos da segunda divisão, que para ele tá bom. É o máximo que ele pode fazer. Mas quem tá feliz com a vitória do Mengão aí? Quem tá feliz, deixa o like no vídeo. Comemora a nação, a humilhação que o Vasco passou ontem. Ó, 6, mais um seria a Alemanha. Eu achei que ia dar Alemanha, né? 7-1, achei que ia ser a Alemanha. Nós vamos deixar aí no final do vídeo a entrevista do Davi Luiz, que foi emocionante. E vamos deixar também a entrevista de Gabriel Barbosa. E diz aí, o que você acha? Que Gabriel foi sincero ou não? Você concorda com o que ele falou, que ele se arrependeu, que ele ama o Flamengo, que aquilo foi um erro? Você concorda? Você acredita? Se você acredita, deixa aí nos comentários. Se você não acredita também, comenta aí. Fala pra nós o que você acha. E até a próxima, nação. Ó, 6, Vasquinho, segunda. Usei várias camisas de time, mas nunca usei camisa do Rio. Eu acho que eu me arrependo, como eu falo, errei. Foi uma coisa sem pensar, uma coisa que não teve nenhuma intenção. Eu estava tranquilo na minha casa. Todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo, todo mundo sabe o quanto eu amo jogar aqui, o quanto eu amo jogar para essa torcida. Eu jogo no Flamengo, eu me identifico com o Flamengo. A questão para mim é essa. Eu amo jogar no Flamengo, eu amo morar no Rio de Janeiro e eu espero ficar aqui por muito tempo. Porque tem gente que se abate com as críticas e tem gente que usa as críticas para poder crescer. O que eu posso fazer é trabalhar e dar meu máximo, com o apoio dos meus companheiros, como sempre foi, com o apoio da torcida. Eu sei que tem muita gente querendo criar algo que não existe na nossa relação, com os companheiros, com a diretoria, com o staff. O que eu posso fazer é treinar e dar meu máximo dentro de campo, e isso nunca faltou. Às vezes vai dar certo, a maioria dá certo
Então eu espero poder trabalhar ao máximo e estar sempre disposto a jogar. Nós vimos aí, né, que quando o Rodinei estava no Flamengo, você sempre apoiou ali o jogador. Como que foi a tua comemoração ali após o título do Rodinei ali pela Olimpíada? Rodi é um amigo, uma pessoa que eu pude entender e ver quem era o Rodinei, não só o jogador e sim a pessoa. Eu quando cheguei no Flamengo, eu vi um cara de um potencial incrível, onde era órfão de tudo, não só de um apoio futebolístico, mas também de um apoio de como conduzir a vida dele em si. Todos vocês sabem, e nós como adultos maduros conseguimos enxergar nele uma alegria plena e de uma pessoa totalmente pura. E a única coisa que eu falei para ele foi: Rodi, o potencial que você tem, você pode viver coisas que você nem imagina. Então, daquele dia a gente foi criando um laço de amizade, e aí eu fui cobrando ele um pouco mais de disciplina naquilo que era desde o início do dia, de chegar um dos primeiros. Então, combinava com ele que a gente tinha que chegar primeiro, eu chegava todos os dias antes que ele. E aí depois eu vi que ele criou esse traço de disciplina, e aí eu comecei a atrasar 5 minutos para ele chegar primeiro e senti que estava apto para começar um dia de uma maneira diferente. Então ele começou a entender e gostar dessa maneira, e depois pude ajudá-lo de alguma forma aí para viver um sonho que ele tinha. E para mim, sem dúvida nenhuma, ele conseguindo o título europeu foi talvez mais emocionante de quando eu ganhei. Que eu lembro que eu voltei do treino e estava sozinho na sala e pude ver algo que foi construído de perto se concretizando. Então eu acho que essas oportunidades que a gente tem na vida de construir coisas com as pessoas, elas valem mais do que qualquer coisa. Então, que vocês possam entender isso também na vida de vocês, no trabalho de vocês, porque muitas vezes a gente fica no automático e esquece do lado humano. E ele é uma pessoa, juntamente com a esposa dele, com a família dele, que merecia viver isso, e ele viveu não só porque ele é gente boa, ele viveu porque ele trabalhou para isso. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado.